A Cátedra de Pedro é um sinal da autoridade que Jesus quis conferir à sua igreja. Que possamos olhar para esta cátedra como um símbolo de unidade e verdade na fé. Papa Bento XVI. Jesus então declarou: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus capítulo 16, versículos de 17 a 19. Através de mais de 2000 anos de história, conserva-se na igreja a sucessão apostólica. Os bispos, declara o Concílio de Trento, sucederam no lugar dos apóstolos e, como diz o próprio apóstolo Paulo, estão colocados pelo Espírito Santo para reger a igreja de Deus. E dentre os apóstolos, o próprio Cristo tornou Simão objeto de uma escolha especial. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus capítulo 16, versículo 18. Eu roguei por ti. Acrescenta também para que a tua fé não pereça. E tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Lucas capítulo 12, versículo 32. Pedro muda-se para Roma e fixa ali a sede do primado, do vigário de Cristo. Por isso é em Roma que melhor se observa a sucessão apostólica, e por isso é chamada de Sé Apostólica. Como é interessante pensar que ninguém que passava pela rua parecia dar qualquer atenção àquele judeu de aspecto grave que subia com passo firme uma rua do Monte Aventino, em Roma, no ano 54. Entretanto, poucos séculos depois, de todas as partes do mundo acorreriam a essa cidade imperadores, reis, príncipes, potentados e, sobretudo, multidões incontáveis de fiéis para oscular os pés de uma imagem de bronze desse judeu, até então desconhecido e quase desprezado pela Roma pagã. Pois assim, lhe disse o próprio Deus: tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus capítulo 16, versículo 19. Sim, era o apóstolo Pedro que retornava à capital do império para ali estabelecer o governo supremo da Santa Igreja. Provavelmente o acompanhavam alguns cristãos, entre os quais Áquila e sua esposa Prisca, batizados por ele poucos anos antes. Na Epístola aos Romanos, São Paulo faz a este casal a seguinte referência altamente elogiosa: Saudai Prisca e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Pela minha vida, eles expuseram as suas cabeças, e isso lhes agradeço, não só eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a comunidade que se reúne em sua casa. Carta a Romanos capítulo 16, versículos de 3 a 5. Irrigada pelo sangue dos primeiros mártires, a evangelização deitava fundas raízes nas almas e se difundia rapidamente por todo o mundo. Mas não existiam ainda edifícios sagrados para a celebração do culto divino, de modo que esta se fazia em residências particulares. Assim, Áquila e Prisca tiveram o privilégio incomparável de acolher em seu lar a comunidade cristã. Ali São Pedro pregava, instruía, celebrava a Eucaristia. Dessa modesta casa ele governava a igreja, por toda a parte florescente, apesar dos obstáculos levantados pelos inimigos da luz. Tomada de enlevo e veneração pelo príncipe dos apóstolos, Prisca reservou para uso exclusivo dele a melhor cadeira da casa. Nela sentava-se o santo para presidir as reuniões da comunidade. Por isso, após a morte do apóstolo, essa cadeira tornou-se objeto de especial veneração dos cristãos, como preciosa evocação do seu ensinamento. Passaram logo a denominá-la de cátedra, termo grego que designa a cadeira alta dos professores, símbolo do magistério. Era primitivamente uma peça bem simples, de carvalho. No correr do tempo, algumas partes deterioradas foram restauradas ou reforçadas com madeira de acácia. Por fim, foi ornada com altos relevos de marfim, representando diferentes temas profanos. Nesse sentido, há testemunhos e documentos suficientes sobre a história da Cátedra de São Pedro, desde fins do século II até nossos dias. Ademais, afirmam Tertuliano e São Cipriano que, em seu tempo, no fim do século II e início do século III,
Essa cátedra era conservada em Roma como símbolo da primazia dos bispos da cidade imperial. Assim, por volta do século IV, colocada no batistério da Basílica de São Pedro, era exposta à veneração dos fiéis nos dias 18 de janeiro a 22 de fevereiro. Todavia, durante toda a Idade Média esteve na Basílica do Vaticano, sendo usada para a entronização do soberano pontífice. Em 1657, o Papa Alexandre VII encomendou ao escultor e arquiteto Bernini um monumento para exaltar tão preciosa relíquia. Então, empenhando todo o seu gênio, construiu ele o magnífico altar da Cátedra de São Pedro, considerado por muitos sua obra-prima. Nos documentos eclesiásticos, de fato a expressão Cátedra de Pedro tem o mesmo significado de trono de São Pedro, sólio pontifício ou sede apostólica. Num sentido figurativo, equipara-se ela a papado e até mesmo a Igreja Católica. Com efeito, afirmaram os padres do Quarto Concílio de Constantinopla, ano 859. A religião católica sempre se conservou inviolável na Sé Apostólica. Nós esperamos conseguir manter-nos unidos a esta Sé Apostólica, sobre a qual repousa a verdadeira e perfeita solidez da religião cristã. Em uma de suas cartas, São Bernardo usa a expressão Santa Sé Apostólica para afirmar que a infalibilidade é privilégio da Sé Apostólica. Após a solene definição do dogma da infalibilidade papal no Concílio Vaticano I, todos os católicos, eclesiásticos ou leigos, são unânimes em proclamar que o Papa é e sempre será isento de erro em matéria de fé e de moral, de acordo com as palavras de Jesus ao príncipe dos apóstolos. Eu roguei por ti a fim de que não desfaleças, e tu, por tua vez, confirma teus irmãos. Lucas capítulo 22, versículo 32. A Cátedra de Pedro é o mais eloquente símbolo dessa infalibilidade, do papado, da pessoa do Papa e da própria Santa Igreja de Cristo. Por isso, para ela se volta nossa entusiástica admiração de modo especial no dia 22 de fevereiro, dia de sua festa litúrgica. Contribuímos para tornar mais evidente essa apostolicidade aos olhos de todos, manifestando com delicada fidelidade a união com o Papa, que ao final é a união com Pedro. O amor ao Romano Pontífice há de ser em nós uma formosa paixão, porque nele vemos Cristo. Se cultivarmos a intimidade com o Senhor por meio da oração, caminharemos com um olhar desanuviado que nos permitirá distinguir, mesmo nos acontecimentos que às vezes não compreendemos, ou que nos causam pranto ou dor, a ação do Espírito Santo. Portanto, mesmo em tempos de crise e de desorientação, fujamos de qualquer desalento, certos de que os homens passam, com suas falácias e enganos, mas a verdade permanece. Nosso Senhor Jesus Cristo, que fundou a Igreja sobre Pedro e a edificou como fortaleza inexpugnável, continua a vigiar e guiar sua Igreja. A vitória será dos que nele confiarem. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, que estabeleceste São Pedro como rocha sobre a qual a vossa Igreja é edificada e lhe confiaste as chaves do reino dos céus, nós vos louvamos e bendizemos por este grande dom. Na celebração da Cátedra de São Pedro, nós nos recordamos do especial ministério petrino de unidade e amor e pedimos que vossa Igreja, guiada pelo sucessor de Pedro, seja sempre um sinal visível de vossa presença salvífica no mundo. Iluminai, Senhor, o Papa, nosso bispo de Roma e pastor da Igreja Católica, para que, fortalecido pelo Espírito Santo, continue a ser um farol de verdade, esperança e amor para todos os povos. Concedei-lhe sabedoria divina para conduzir o rebanho de Cristo pelos caminhos da fé, da unidade e da paz. Inspirai-nos a seguir o exemplo de São Pedro, que após ter reconhecido Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo, dedicou sua vida ao serviço do Evangelho, enfrentando provações e sofrimentos por amor ao vosso nome. Que a nossa fé seja fortalecida e a nossa esperança renovada para que possamos confessar com nossas palavras e ações que Jesus é o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos construtores de pontes, promotores da comunhão na diversidade e testemunhas do amor que supera todas as barreiras. Que, unidos sob a guia do Santo Padre, caminhemos juntos como irmãos e irmãs, levando a luz do Evangelho a todos os cantos da terra. Por intercessão de São Pedro,
concedei à vossa Igreja a graça de superar toda a tentação de divisão e conflito, e fazei de nós instrumentos do vosso amor misericordioso. Que a celebração da Cátedra de São Pedro renove em cada um de nós o compromisso de ser fiel discípulo de Jesus, seguindo-o com coração puro e dedicado. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Pedro, rogai por nós.